Olá, crianças! Hoje nós vamos estar finalizando a nossa apostila 3 de História. Nós vamos falar então sobre a escravização indígena. Escravização, gente, é um nome dado a uma situação de trabalho forçado, na qual o indivíduo ele perde sua liberdade. A pessoa tratada na condição de escravizado não possui direitos e é vista como inferior, podendo ser castigada violentamente pelo seu chefe ou dono, que possui o direito de vida e de morte sobre ela. Então, gente, a escravização indígena, ela começou com a alteração nas relações entre os indígenas e os europeus. A escravização indígena passou a ser uma possibilidade de mão de obra para as atividades desenvolvidas pelos portugueses na colônia. Quando os primeiros navegantes portugueses chegaram ao litoral brasileiro, eles encontraram várias tribos indígenas que pertenciam a diferentes povos. E algumas dessas tribos, eles eram inimigos um dos outros. E no início dessa colonização, os portugueses se aproveitaram dessa situação e fizeram com que algumas tribos ajudassem a capturar indígenas de tribos inimigas. Eles iniciaram a colonização, escravizando esses indígenas. E o início da plantação de cana-de-açúcar, ela era necessária para o processo de colonização, que fez que a prática de escravizar indígena ficar mais acentuada, devido à necessidade de pessoas trabalhando, a mão de obra. Diante dessa nova realidade, os indígenas eles foram sofrendo algumas alterações no seu modo de vida, na sua relação com a natureza e nas suas formas de organização. Respondam às atividades de 12 a 15 e a atividade adicional 4. Lembrando, gente, que para responder essas perguntas, vocês devem ler atentamente os textos, certo? E podem também trabalhar as imagens apresentadas na apostila. Bom, os indígenas hoje. Então, alguns povos indígenas que vivem em tribos isoladas, eles permanecem até hoje afastados de todas as mudanças ocorridas no Brasil, sem contato com o exterior. Eles mantêm as tradições culturais de seus antepassados e eles vivem de caça, pesca, coleta e agricultura. Esses grupos defendem bravamente seu território, mas quando necessário, eles mudam para regiões mais distintas em busca de se manterem isolados. Hoje no Brasil vivem mais de 800 mil indígenas, que representam cerca de 0,4% da população brasileira, segundo dados do censo de 2010. Eles vivem em todo o território nacional, principalmente nas 688 terras indígenas e em várias áreas urbanas. Há também 77 referências de grupos indígenas não contatados, das quais 30 foram confirmados. A sobrevivência dessas tribos depende da proteção do meio ambiente e da preservação do território ocupado. As tribos isoladas são semelhantes aos povos indígenas da época da chegada dos navegantes portugueses, pois suas culturas se mantêm sem influências de outros povos. Então, gente, a Constituição de 1988, ela realizou um grande esforço para elaborar um sistema de normas que pudesse efetivamente proteger os direitos e interesses dos indígenas brasileiros. Apesar disso, segundo a FUNAI, apenas recentemente a maior parte da sociedade brasileira começou a se conscientizar de que os índios eles são parte integrante da nossa vida nacional. A apostila traz, então, uma curiosidade, né? Um saiba mais. Vocês têm que ler, tá, gente? Deem uma lida, respondam as atividades de 16 e 17 e a atividade adicional 5. E para a próxima aula, a Pro vai trazer a correção de toda essa apostila e nós vamos fazer uma revisão, portanto, não deixem de fazer as atividades. Um beijo da professora Naira.